É até um pouco perigoso falar isso, mas eu arrisco dizer que estamos diante de um dos melhores momentos para se começar a investir em fundos imobiliários. Então, se tu tá querendo começar a investir, ou mesmo se tu já começou, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários bem sólidos e consolidados que estão rendendo mais do que o normal. Estou falando aqui apenas de fundos em que eu colocaria o meu próprio dinheiro, mas não é porque eu colocaria o meu que tu deve colocar o teu. Isso aqui não é recomendação de compra. Bora aqui aprender como é que analisa, vou te ensinar para tu poder tomar tua própria decisão. E como vocês sempre pedem, no final do vídeo eu vou te mostrar como investir na prática. Bora lá! Antes de te mostrar o primeiro fundo, só para tu entender do porquê estamos em um momento tão bom para se investir em fundos imobiliários. A taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, iniciou um novo ciclo de alta, ou seja, está subindo novamente. E sempre que a taxa Selic sobe, acontece um movimento contrário nos fundos imobiliários. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver um pouco melhor. Sempre que a taxa Selic sobe, os FIIs caem. E sempre que a taxa Selic cai, os FIIs sobem. Então, os fundos imobiliários se beneficiam da alta da taxa Selic, que é exatamente isso que a gente está vendo nesse momento. Mas muita gente, sem entender isso, se desespera quando vê o fundo caindo e acaba vendendo suas cotas. Porém, é muito importante você entender que o mercado é feito de ciclos. E do mesmo jeito que a taxa Selic está lá em cima agora e os fundos imobiliários lá embaixo, uma hora a taxa Selic vai começar a cair e os fundos vão voltar a subir. E é justamente nesse momento em que os FIIs sobem que começa o oba-oba, todo mundo corre para comprar e acaba pagando caro. Mas você que está começando agora, quando os FIIs ainda estão baratos, quando eles voltarem a subir, sua rentabilidade vai ser maior do que quem pagou mais caro. Então deixa eu te mostrar aqui um exemplo na prática para tu entender um pouquinho melhor. Vou pegar aqui o fundo imobiliário MXRF11, que está aí custando R$ 9,22 na hora que estou gravando esse vídeo e está pagando um dividend yield de incríveis 12,86%. Porém, tu pode conseguir um dividendo ainda maior que esse. E para tu entender como conseguir um dividendo maior que esse, basta tu saber calcular o dividend yield, que no caso basta pegar o dividendo entregue nos últimos 12 meses e dividir pelo preço atual de cada cota. No caso, vamos descer aqui embaixo para pegar o dividendo dos últimos 12 meses, tá aqui, ó, distribuição nos últimos 12 meses foi de R$ 1,19. Então a gente coloca aqui, DY dos últimos 12 meses foi R$ 1,19 e a cotação, ou seja, o valor de cada cota, tá aqui em cima em R$ 9,22. Então vou digitar aqui R$ 9,22, que é justamente o preço. E para a gente descobrir o dividend yield, basta pegar aqui o que o fundo pagou nos últimos 12 meses e dividir pelo valor atual de cada cota. E aí a gente chega aqui a um dividend yield de 12,91%. Porém, qual que é o grande detalhe? Que o dividend yield, ele leva em consideração o valor atual da cota. Então, como nós estamos em um momento de baixa nos fundos imobiliários, quanto mais barato tu pagar na cota, maior vai ser o teu dividend yield. Se, por exemplo, a cota do MXRF11, que está em queda, cair ainda mais, e vamos supor, chegar aqui a R$ 8,50, teu dividend yield vai para 14%. Claro que é bem provável que ele caia tanto em um período curto de tempo, principalmente nesse momento de alta na taxa dos juros. Isso é muito mais comum acontecer no momento de queda na taxa de juros. Mas esse exemplo aqui é só para tu entender que quanto mais barato tu paga na cota, maior vai ser o teu dividend yield. Uma pessoa, por exemplo, que pagou R$ 11 em cada cota, que há pouco tempo atrás chegou a bater isso, vamos dar uma olhada aqui, ó, o dividend yield dela seria de apenas 10,82%. Então, quanto mais barato tu pagar na cota, maior vai ser o teu dividend yield e mais dividendo tu recebe. E também, quanto mais barato tu pagar, mais cotas tu consegue comprar. E a gente sabe que o dividendo é proporcional à quantidade de cotas que tu tem. Quanto mais cotas, mais dividendos. Só jogando um exemplo aqui para tu entender na prática como isso impacta na tua rentabilidade. Se tu tiver, por exemplo, aí R$ 500 para aportar, com um valor de R$ 11 cada cota, tu vai conseguir comprar 45 cotas. Agora, se a cota cai e vai para R$ 8,50, por exemplo, tu consegue comprar 58 cotas. Então, entendido isso, já vamos aqui para o primeiro fundo, mas antes, se essa informação foi útil para tu, já se inscreve aqui no canal, né? Não fica de fora não, se inscreve no canal e maratona aí os vídeos, porque tem muita coisa para tu aprender.
entender. Vamos lá, primeiro fundo aqui foi o que a gente acabou de usar como exemplo, que é o famosinho, né, o MXRF11. Ele é bem famoso basicamente por pagar bem e custar pouco, já que com pouco menos de R$10 tu consegue adquirir uma cota. No dia de gravação desse vídeo, cada cota está custando aqui, ó, R$ 9,22 e ele entrega aí belos 12,86% de dividend yield. Além disso, ele está com um PVP de 0,96%, que mostra pra gente que ele está com desconto. Ele está sendo negociado mais barato do que de fato ele vale. PVP em 1, preço justo, acima disso está caro, abaixo disso está barato. Então, nesse caso aqui, o MXRF11 está com desconto em relação ao seu valor patrimonial e aqui mais do lado a gente consegue ver aí a liquidez diária, que é uma média de quase 17 milhões de reais. Então é uma baita de uma liquidez e só para tu entender, basicamente liquidez é a facilidade de tu transformar o teu investimento de volta em dinheiro. Geralmente a gente considera uma liquidez mínima de R$1 milhão e nesse caso aqui passou com folga, já que a liquidez é de quase 17 milhões. Agora aqui embaixo a gente tem algumas informações sobre o MXRF11. Inclusive, vários de vocês sempre fazem essa pergunta, né? Raíssa, como eu sei se um fundo é de papel ou é de tijolo? Aqui nessa parte de informações, tu vai ver aqui que tem o tipo do fundo. Nesse caso aqui, o MXRF11 é um fundo de papel. Então aqui nessa parte a gente tem um breve resumo com as principais informações do fundo e aqui a gente já tem aí, né, que são mais de 1 milhão de cotistas investindo nesse fundo. Agora vamos aqui no relatório para a gente ver algumas informações, como o rendimento distribuído, que foi de 9 centavos, o que equivale aí a um yield mensal de 0,91%, e a gente está falando aqui de uma rentabilidade isenta de imposto de renda, então é realmente bastante coisa. E temos aí até o momento um yield anualizado de 11,44%, e essa rentabilidade equivale aí a quase 128% do CDI. É realmente um baita de um rendimento. Aqui embaixo a gente tem a composição do fundo, então perceba que a maior parte realmente, né, mais de 70% está alocado em CRIs, óbvio, é um fundo de papel, mas ele também tem aí um pouco mais de 11% investido em outros fundos. Agora vamos conhecer o segundo fundo e fica comigo até o final, porque eu ainda vou te mostrar como investir na prática aqui pela tela do meu celular. E o próximo fundo que eu separei aqui pra gente é o XPLG11. Aqui embaixo tem o nomezinho dele, XPLog, que como o próprio nome diz, este fundo imobiliário faz parte aí do segmento logístico, segmento super resiliente, que inclusive vem crescendo bastante, então temos aí um baita fundo para a gente analisar. Cotação no dia de hoje, R$ 95,72 e ele vem entregando um dividend yield nos últimos 12 meses, próximo aqui a 10%. PVP está em 0,85, representando um desconto, porém eu já ensinei aqui como é que se analisa o preço teto de um fundo imobiliário de tijolo. Para papel a gente analisa aí pelo PVP mesmo, mas para tijolo tem que calcular preço teto. Então aqui embaixo a gente tem aí as informações sobre o XPLG11. Como eu te falei, ele é um fundo de tijolo. Aqui do lado a gente vê o segmento, que é de galpões logísticos. Sua vacância está em apenas 1,60 e a gente tolera aqui até um máximo de 10%. E mais aqui embaixo a gente tem o valor patrimonial desse fundo, que já são mais de 3 bilhões de reais. Então realmente aí um baita fundo e entregou um último rendimento de 78 centavos por cada cota. Agora dando uma olhada aqui no relatório gerencial, que inclusive tem apenas 9 páginas, então larga de preguiça, senta a bunda na cadeira e vai ler esse relatório, porque vai expandir bastante o teu conhecimento. E eu sei que no começo isso aqui é um pouquinho complexo, mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo lendo o relatório junto com vocês, destrinchando aqui cada detalhe. Então aqui a gente tem a rentabilidade desde o início do fundo, que reinvestindo os dividendos aqui, ó, valor de mercado mais o rendimento, tem conseguido bater aí o IFIX, que é o principal índice, né, dos fundos imobiliários. Aqui embaixo a gente vê um portfólio que 92% está alocado em imóveis e tem também 7% em aplicações financeiras. Aqui do lado a gente vê a tipologia dos contratos, que mais da metade é de contrato atípico. Contrato atípico é bem interessante para os fundos imobiliários porque traz uma previsibilidade maior, já que ele tende a prender o inquilino por um período maior de tempo. A gente está falando aqui de contratos de longo prazo e que se o inquilino quiser sair antes, ele precisa pagar a multa integral de todos os aluguéis que ainda falta vencer. Então isso aqui traz uma previsibilidade bem maior para o fundo imobiliário e o
contrato atípico é aquele contrato de mais média duração e a multa não é tão alta assim. Geralmente precisa pagar ali 6 a 12 meses de aluguel. Mas aqui embaixo a gente tem o portfólio de como está distribuído aí por locatário. Então, representando 12% tem a Via Varejo, tem também a Leroy, 8% tem a loja Renner, tem Mercado Livre, tem Grupo Pão de Açúcar, tem bastante inquilinos aqui. E aqui do lado a gente consegue ver o setor de atuação desses locatários. A maior parte realmente é o comércio varejista, mas também tem material de construção, logística, comércio e distribuição de alimentos e outros. Bora agora para o terceiro fundo da nossa lista, mas antes, só te lembrando que se tu precisa de ajuda para começar a investir em fundos imobiliários, não sabe como filtrar, como escolher, como montar uma carteira, eu vou deixar aqui embaixo o link para inscrição para minha mentoria financeira individual. Então bora lá, já vimos aí um fundo de papel e um fundo de logística e agora separei aqui pra gente um fundo de shopping, que é o HGBS11, com a cotação atual de R$ 195,55, que pode assustar um pouco, já que o valor da cota é um pouco mais alto do que os demais. Porém, se lembra, isso aqui não significa absolutamente nada. A gente precisa precificar um fundo de tijolo através do preço teto. Claro que talvez, dependendo do teu poder de aporte, isso aqui fique um pouquinho pesado, mas a gente viu aí os anteriores um pouco mais acessível. Então, o HGBS11 vem pagando aí um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 11%. É um baita dividendo, principalmente para um fundo imobiliário de shopping. Tá com o seu PVP em 0,88 e a liquidez média diária em quase 4 milhões de reais. Aqui embaixo a gente tem algumas informações, como a vacância que está em 5,70, dentro do limite ali que a gente tolera, valor patrimonial de quase 3 bilhões de reais e ele entregou aí um último rendimento de R$ 1,60 por cada cota. Rolando mais aqui embaixo a gente consegue ver os dividendos e se a gente puxa aqui ó, o histórico máximo, veja que tem bastante histórico para a gente analisar. Inclusive o fundo vem mantendo rentabilidades bem interessantes, tem esses dois buracos aqui, né, que foi por conta da pandemia, o setor de shopping sofreu bastante, mas baita histórico aí para a gente analisar e aqui a gente vê a entrega dos dividendos em relação a valores pagos. Por algum tempo ele chegou a pagar aqui R$ 12, reduziu para R$ 1,75 e mais recente vem pagando aí R$ 1,60 por cada cota. Mas aqui embaixo a gente consegue ver outra informação bem importante que é em relação aqui à lista de imóveis que compõe aí o HGBS11. Atualmente já são mais de 15 shoppings espalhados aí em 6 estados diferentes do nosso país. E logo aqui embaixo em comunicados do fundo a gente vai ter o relatório gerencial. Clicando aqui em abrir, você vai ter aí um baita de um relatório que fica como atividade de casa para você ler. É um relatório bem completinho, tem muita informação, super bem detalhado. Se você quiser se tornar um investidor mais completo, separa aí uns 20, 30 minutinhos para dar uma lida aqui nesse relatório que está bem completo, bastante gráfico, vai ser de fácil entendimento. Bora agora para o último fundo aqui e logo em seguida eu te mostro como investir na prática. O último fundo que eu separei aqui pra gente, um gigante do segmento de papel, é o HGCR11, com a cotação aqui girando em torno de R$ 96. Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,90%, está com um PVP em 0,97, então está apresentando aí um desconto e tem uma liquidez média diária acima de 3 milhões de reais. Aqui mais embaixo a gente consegue ver aí a relação do dividend yield puxando o histórico máximo. Perceba que o fundo existe aí, já é negociado desde 2016 e consegue se manter muito estável independente ali do momento econômico. Aqui embaixo a gente consegue ver isso, que ele tem aí uma estabilidade, eu diria, nos seus dividendos, já que a gente está falando aqui de um fundo de papel que tende a oscilar mais na entrega dos dividendos. E boa parte disso, como a gente vê aqui no relatório gerencial, vem através da flutuação ou do equilíbrio aqui nos indexadores. Perceba aí que atualmente a carteira está aqui 72% alocado em inflação e 28% está aqui alocado no CDI, mas também já esteve um pouco mais baixo, né, a parte de IPCA e um pouco mais elevado aqui a parte do CDI. Então temos aí 4 excelentes fundos bem robustos e com baita histórico de mercado para você estudar e analisar se faz sentido para você. E vamos aqui agora aprender como é que tu pode fazer o teu investimento na prática aqui por dentro da corretora. Vou utilizar aqui o Banco Inter porque o Nubank só permite gravar a tela no iPhone, que é o celular que estou utilizando para gravar esse vídeo, então não tem como, mas o passo a passo é muito semelhante em qualquer corretora que você tiver aí. Então aqui na tela inicial eu vou clicar nessa barra inferior na segunda opção Investe. Nessa próxima tela eu vou clicar em Mostrar Mais para ver todas as opções e logo aqui embaixo eu vou clicar em Renda Variável. Aqui você vai clicar em Home Broker no seu
seu celular, que é para a gente conseguir acessar a bolsa de valores. E aqui basta clicar na lupa e digitar a opção que você deseja. Vou digitar aqui então, por exemplo, o MXRF11, né, que foi o primeiro aí que a gente viu. Clicando em cima, você vai ter aqui a cotação, que no momento que estou gravando esse vídeo está em R$ 9,18. Então basta você clicar aqui em comprar. Nessa próxima tela você vai digitar a quantidade que você quer, 2, 3, 4, 5, 10, e clicar em confirmar. No caso, na hora que estou gravando esse vídeo, o mercado está fechado, então ele está pedindo para agendar. Inclusive, já fica a dica: se você trabalha e não tem tempo de investir na hora em que o mercado está aberto, tu agenda a tua compra, que no dia seguinte ela vai ser efetuada. Agora, se tu gostou da ideia de se investir em fundos imobiliários, dá só uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu te mostro um plano para que tu receba uma renda mensal. Sem mais, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, não esquece de deixar o like.